Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no sábado da 22ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Martinho I, Papa. Vejam, caríssimos, que perseguição sofreu este Papa. E quão difícil foi para manter a fé católica. Então, a liberdade da igreja. Estamos diante deste tremendo tema da liberdade da igreja. Quanto mais é tremendo, sim, nos séculos todos, quanto mais hoje, quando é justamente a fé, o núcleo da fé, que é atingido e é perseguido. Os inimigos hoje são de toda a parte os inimigos da fé. Tanto fora da igreja, que continuam sempre essa tentativa de domínio sobre a igreja. Vejam, por exemplo, e não há melhor do que no tempo atual do que a China, né? Que finalmente com este ímpio acordo com o Vaticano tem a Santa Igreja calcada sob os pés do Partido Comunista, né? Então, continua. E se nós pensarmos se nós pensarmos no escândalo que é a primavera promovida por Hillary Clinton e Obama sobre a igreja e para a renúncia de Bento XVI e a fraudulenta eleição de Francisco, tá? Aí tem pano para manga, hein? Então, sim, as forças externas. Tá? Agora, pior de tudo é o ataque interno. Aquilo que nós sofremos desde o pessoal que, pelo menos, aparentemente, devia ser igreja. Tá? Devia ser igreja. Claro, hoje, mais do que nunca, o ataque vem justamente do papado. Que coisa impressionante. O papado é dado à igreja para a unidade. Para a unidade, em primeiro lugar, da fé. Depois, da caridade, que se expressa também no pastoreio. Enfim, né? Mas a unidade da fé. E é por isso que eu me contrapunha tanto àquelas teorias que queriam dois papas. Tá? Queriam dois papas, Bento XVI e Francisco ao mesmo tempo. Como isso não é possível. Como um retendo aí, a teoria era que Bento XVI teria querido reter um pedaço do munus papal. Isso não é possível. É algo dado por Jesus para a unidade, não pode ser dividido, absolutamente não pode ser dividido. Então, mas sem dúvida nenhuma, esse antipapa, ele é o que mais ataca, e ataca justamente a fé católica. A fé católica. Vejam, um exemplo que se dá é a perseguição já desde antes, mas mais acirradamente desde a Custódios, Traditionis Custódios, um título que, aliás, é absolutamente irônico. Então,
que proíbe a missa de Paulo, de Pio V, que nós estamos celebrando, proíbe que seja celebrado nas igrejas, nas paróquias, nas catedrais. E agora, recente, lá em Bahrein, Francisco promove, não, que belo, continue as igrejas sendo abertas para que se celebre ali também cultos protestantes, cultos pagãos, cultos de tudo quanto é demônio. Né? De tudo quanto é demônio. Então, essas contradições tremendas, a missa católica, por excelência, não se pode celebrar. Né? Mas qualquer pagão entra dentro da igreja e é aplaudido se lá faz uma oferenda luciferiana. A coisa realmente é estúpida. É estúpida. Não se entende esse tipo de coisa. Criei uma vez aí em Porto Alegre, hoje é bispo, mas enfim, sempre a mandato de bispos, um padre acolheu com alegria na catedral a celebração ecumênica de tudo quanto é espírita. Bom, a maçonaria entra assim livremente para fazer. Né? E veio Pedro Regis com toda a humildade se dirigir ao bispo pedindo para ali reunir. Não pode. Né? Não pode. Quer dizer, que os demônios podem entrar à vontade na catedral. Nossa Senhora é proibida. Tem que ir em qualquer hotel aí, alugar um salão de qualquer entidade civil e fazer lá E assim se multiplicam em toda a parte, em todo lugar. Né? Pense na nossa CNBB, né? Pense naquilo que está acontecendo hoje. Temos aí um bispo, um padre suspenso, porque ousou dar a bênção aos manifestantes, né? Que estão aí nas ruas querendo que o Brasil seja livre do comunismo. Que o Brasil seja, pelas ruas brasileiras não corra o sangue fratricida. Que o país não seja dirigido por ladrões. E esse padre é suspenso pelos seus... E assim, a cada passo, não há dúvida que jamais, como no nosso tempo, externa e internamente, a unidade da fé católica é atacada. E é justamente, o que se carrega é justamente contra a fé católica. Né? É esta que deve ser... O resto tudo pode permanecer, é louvado, é encomiado, é elevado, mas a fé católica, esta não pode sobressair. Alguém dizer que existe uma única igreja verdadeira, alguém dizer que há um único Deus verdadeiro, alguém dizer que só Jesus Cristo salva neste mundo, alguém dizer que a fé é uma. Esses são os pecados mais graves que se pode cometer hoje. E isso dentro da própria Santa Igreja Católica. Então, chegamos a este ponto em que está realmente subvertida toda a ordem. Toda a ordem está subvertida. Né? E quer-se fazer a unidade na diversidade. Como? Que unidade é esta?
Como ter uma unidade na fé se a única verdadeira fé não pode ser professada, defendida, proclamada? Só aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, aquilo que não é real, aquilo que não é verdadeiro pode ser cultivado. Como chegar a que unidade? A que unidade nessa diversidade? A que unidade? Então, é aquilo que nos cerca. É esse ataque ferrenho que se comete contra a Santa Igreja. Diante disto, que é importante realmente professarmos a fé. Dizermos a fé católica, aquela que atravessou os tempos, os séculos, e que deve ser guardada, e que nosso Senhor quer encontrar quando retornar. Acaso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra? Esta é a pergunta angustiosa que Jesus nos deixou e que nós precisamos responder. E responder com um sim, com um amém solene, a fé que ele nos transmitiu e que nós precisamos conservar, confessar, divulgar, defender até ao seu retorno em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.